Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da igreja AD Bangu, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos aqui a paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, você semeador e semeadora, porque hoje nós estamos aqui com o nosso coração radiante, estamos já chegando na metade do nosso trimestre. A lição hoje é a lição de número 6, a bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. Uma lição espetacular, sensacional. E se eu fosse você que não fosse inscrito, já se inscreveu no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. E mais, baixe o plano de aula gratuito aqui embaixo, através do número 96517-2154, você tem plano de aula gratuito. E compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhecer, porque com certeza esse seminário bíblico gratuito aqui, né, para todos possam participar, vai ser muito útil para o crescimento espiritual seu, da sua família, da sua igreja, da sua comunidade e de todos aqueles que amam a palavra de Deus. Eu e você temos um encontro na presença de Deus que vai durar cerca de 45 a 50 minutos, que vamos estar aqui comentando a palavra do Senhor. Mas não sem antes, como você já sabe, rodar a vinheta. Roda a vinheta! E aí, já estamos de volta, e se você aí que está pensando como poder ajudar, como ajudar o canal Boa Semente, quero dizer para você que você pode ajudar o canal sendo membro do canal. Porque sendo membro do canal você vai ter vídeos exclusivos, vídeos que não dá tempo da gente colocar aqui e você poderá ter acesso a eles. Você também pode ajudar o canal sendo apoiador do canal. Tanto o apoiador quanto o membro tem o seu nome lá atrás. Apoiadores recebem plano de aula exclusivo, um plano de aula preparado com todo carinho aqui pela equipe Boa Semente, somente para você que é nosso apoiador. Esse plano de aula ele é distribuído através do seu e-mail, então coloque muito bem ali o seu e-mail para que você possa receber toda semana, entre quinta e sexta-feira, você recebe ali o seu plano de aula, aula bônus, né, o que nós tivermos aqui para poder compartilhar. Tanto membro quanto apoiador, eles podem cancelar quando quiserem, né? Um tipo de colaboração voluntária, né? E vocês podem cancelar quando vocês quiserem. Membros podem pagar cartão de crédito, mas apoiadores podem pagar também em outras formas, como Pix, como boleto, enfim, você escolhe como ajudar, né? Não há motivo para você ficar de fora dessa bênção. E quero avisar para você também que já começou a nossa mentoria bíblica, e ali nós estamos trabalhando, né, a Bíblia, como ela chegou até nós, como ela foi escrita, e acho que é um tema muito importante para todos aqueles que são professores de escola bíblica dominical. Mas o que é uma palavra devocional? Digamos que a irmã esteja numa consagração ou num culto e ela fala assim, vamos ouvir a irmã Odete trazer uma devocional. Como é que é essa palavra? Qual é a característica da devocional? Ela não é uma qualquer palavra. Realmente, ela tem que ser uma palavra direcionada àquele momento, né? Isso. Se ela fala uma palavra devocional, o que vem, da onde vem a palavra devocional? A palavra devocional, ela vem do coração, devoção. Eu espero você ali nesse curso, e para você fazer a sua inscrição também tem o link aqui embaixo, é aula ao vivo, né? Ao vivo comigo, aqui toda quarta-feira nós estamos juntos aqui na presença de Deus, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Vamos lá então, pega aí o seu pequi, guaraná, né? O que você tiver, açaí, porque está na hora da gente ir para a nossa escola bíblica dominical. Lição 6, a bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. Texto áureo. De sorte que os que são da fé são benditos com crente Abraão. É verdade aplicada. Nosso passado não define nosso futuro quando Deus intervém em nossa história. O objetivo da lição são 3: apresentar o chamado de Abraão, mostrar que o chamado de Abraão aponta para Cristo e destacar que a fé foi a resposta de Abraão a Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão, Gênesis 12, versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, o Senhor disse a Abraão,
sai da tua terra e da tua parentela e da tua casa, de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão com o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Bom, vamos orar e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa, nós estamos te agradecendo, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos concede de estarmos na Tua presença, para aprendermos, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque já podemos perceber que Tu estás em nosso meio e a Tua presença é notória. Conduza-nos, Senhor, através da Tua palavra, guia-nos, Senhor, através da Tua sabedoria e ilumina-nos, Senhor, com o Teu Espírito, para que possamos entender e compreender as verdades que Tu tens colocado para nós. Dá-nos, ó Deus, ó Pai, um bom estudo, Senhor, para que possamos, ó Pai, ensinar, Senhor Deus, corretamente aquilo que tens colocado no nosso coração. Usa, Senhor, o Teu filho, a Tua filha, como canal de bênção, como instrumento, Senhor Deus, ó Pai, nas Tuas mãos, como um profeta para essa geração, como, Senhor Deus, ó Pai, um manancial para aqueles, ó Deus, que precisam beber da água da vida, que és Tu, Senhor, que jorra dentro de cada um de nós. Senhor, joga por terra as barreiras, as dificuldades, os pensamentos contrários, Senhor, os pensamentos, ó Deus, de impossibilidade, as crenças limitantes. Nós, Senhor Deus, te pedimos nesse momento que Tu venha repreender todo esse pacote do mal, Senhor, que tenta minar a força dos Teus filhos e para fazer com que eles parem a sua caminhada. Mas, ó Deus, que eles possam, Senhor Deus, ó Pai, caminhar e continuar, Senhor Deus, ó Pai, buscando a Tua presença e prosseguindo no conhecimento da Tua palavra. Sê conosco, é o que nós te pedimos e nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Muito bem. O texto de hoje, fala justamente sobre a chamada de Abraão. A chamada de Abraão. Abraão é conhecido, como nós sabemos, como o patriarca, como um dos principais, um herói da fé. Abraão está na cidade na cidade de Ur dos Caldeus. Ur era a capital de onde seria mais tarde a Babilônia. E agora, recentemente, se você quiser descobrir no mapa onde é essa cidade, onde é esse lugar, esse país, é justamente o país do Iraque. Inclusive, no período em que teve a intervenção dos Estados Unidos no Iraque, naquela época, e logo depois, quando eles estavam passando por um período turbulento por causa do terror e da guerra ao terror, muitas obras de arte foram destruídas, artefatos arqueológicos, porque a cidade do Iraque, aliás, o país Iraque, é um país que respira história. Não só ele, mas também como todos aqueles países do Oriente Médio, porque ali é o palco onde houve essas grandes histórias, onde se desenrolaram esses grandes dramas da humanidade naquela região. Então são ambientes históricos, como o Iraque, que hoje passa por muita, mas muita dificuldade, mesmo de todas essas intervenções estrangeiras. A cidade de Ur dos Caldeus, então, capital aí da que seria mais tarde Babilônia, fica justamente na Mesopotâmia, que era conhecido como Crescente Fértil, que era na região entre Tigre e Eufrates, mais ou menos ali. Era chamado de Crescente Fértil porque, segundo os primeiros arqueólogos, ali houve as primeiras construções, as primeiras marcas de cultura humana. Hoje isso é muito controverso, hoje há muita discussão. Alguns acreditam que as primeiras civilizações elas não surgiram na Babilônia, mas no continente africano. Independente disso, é de lá que Deus então escolhe justamente a Abraão e o chama para que ele saia de lá. De lá ele vai caminhar até Harã. E de Harã, depois tem a segunda parte da jornada, que é de Harã para Canaã.
Deus então o chamou. Essa chamada você encontra em vários textos, porque, como eu disse já para vocês, né, a Bíblia não é escrita de forma cronológica, mas os textos foram muitas das vezes casados e colocados depois, e há várias repetições no mesmo texto. Por exemplo, aqui nós temos a chamada de Abraão, você pode encontrar tanto em Gênesis capítulo de número 12, como nós lemos agora, né? Essa promessa que ela vai acontecer do 12 do 1, mas também no versículo 25, você repara que novamente você tem aí a chamada de Abraão, a confirmação da chamada de Abraão, que na verdade é o capítulo 25, eu quero ler aqui rapidinho com você, que a chamada, né, do capítulo 12 vai se repetir ao longo do tempo. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas não estão se percebem é que no capítulo 11 também faz menção à saída do pai de Abraão junto com ele. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus aqui, quando ele fala logo depois da confusão das línguas. E viveu Terá 70 anos, e gerou Abraão e a Naor e Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, ou seja, lá atrás em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram até ali. Ora, logicamente eles estavam juntos quando saíram de lá. No meio do caminho, o Terá faleceu. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. Bom, essa passagem mostra, né, como é que Deus chama então agora Abraão para sair e para fazer agora uma nação que seria modelo. Na semana passada nós vimos que através da geração de Sete, nós temos agora um povo que começou a buscar o Senhor. Uma linhagem, né? Uma linhagem que vai começar a buscar o Senhor, invocar o Senhor, que vem lá com Sete, que vem com Enos, que vem com Enoque, que vem com Noé, que é passado o dilúvio, atravessa-se o dilúvio, passa-se então o evento aqui da Torre de Babel, da confusão das línguas, que é Gênesis capítulo de número 11, que é onde o homem começa a se Deus quer espalhar sobre toda a terra, Deus desce e confunde ali a língua, e é justamente na Babilônia, ou seja, estava todo mundo, o mundo que era conhecido naquela época, estava concentrado nessa região, né, que a gente está estudando. Quer dizer, havia uma grande concentração populacional, não que existisse pessoas fora dali, daquela região, mas havia uma concentração popular, um adensamento populacional nessa região. E é de lá que Deus então chama agora Abraão para dar prosseguimento, né, a sua história. Agora, uma nação que vai ser construída a partir aí da semente de um homem que não podia gerar. E essa que é muito interessante, que as pessoas não se atentam, porque Deus está agora dando uma semente. A Sara, quando é chamada, e como eu li aqui 11, no capítulo 11, já diz que ela era estéril. E Abraão já tinha 75 anos, ou seja, Abraão ele já tinha uma certa idade, né, quando ele é chamado por Deus, e a Sara, coitada, ela já era estéril antes de ser chamada, mas Deus prometeu a ele, olha que drama, Deus prometeu a ele fazer dele uma grande nação. E ele não tinha filhos ainda. Ele está dentro do clã, ele está dentro da família do seu pai Terá, ele pertence a uma família, segundo alguns arqueólogos, era uma família rica, uma família abastada. Isso prova que a gente consegue ter essa prova quando a gente observa que mais tarde, lá na frente, você vai ver os pastores, né, ou seja, servos de Abraão, brigando com os servos de Ló. Então eles eram homens de posse, ele era um homem, a família dele
era uma família de posse, a família dele era uma família abastada. Terá devia ser um homem rico naquela região ali de Ur dos Caldeus. E Deus então chamou Abraão para justamente ele aprender a depender não das suas próprias riquezas, mas a depender do próprio Deus, né? Porque a partir de agora, Abraão seria provado, porque ele estaria sendo retirado do ambiente onde ele vivia, do povo, dos seus laços ali, da sociedade na qual ele estava inserido, e iria no deserto ou no caminho descobrir mais e mais sobre esse Deus. Lembrando que não tinha escritura, que não tinha Bíblia, que não tinha nada, mas nesse momento Deus ainda falava ainda com o homem, assim como falou com a Abraão, e chamou Abraão para peregrinar, para ser peregrino e para ir para uma nova terra onde Deus lhe daria uma semente. No entanto, levou um tempo para o cumprimento dessa semente. Aqui eu quero aprofundar um pouquinho no nosso raio-x, mostrar que existem 2 tempos importantes na vida do cristão, e aí essa é uma aplicação importante para a gente na escola dominical, é o tempo da promessa e o tempo do cumprimento da promessa. Ok? Muitas vezes nós confundimos a promessa com o tempo da promessa. Achamos que as coisas são uma coisa só. Deus prometeu, vai se cumprir, tranquilo. Não é assim. Não é assim. Deus faz a promessa, mas existe um tempo entre o cumprimento da promessa e o cumprimento das coisas que se esperam. E isso nós chamamos de fé. Hebreus capítulo 11 vai falar justamente sobre isso, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas ela também é a prova das coisas que se não veem. Então você recebe a promessa, mas ela não é concretizada. Muitas das vezes na nossa vida acontece assim, nós recebemos uma promessa, mas nós não recebemos o cumprimento da promessa. E aí, no meio tempo, ou no intervalo entre a promessa e o cumprimento dela, entra o desânimo, entra a dúvida, entra o descaso, entra a falta de fé, entra o cansaço, ficamos perdidos, porque Deus, Ele não nos mostra todo o caminho. Isso é muito interessante. Deus não nos mostra todo o caminho. Eu vou falar sobre isso mais para frente, quando a gente entrar no tópico 1. Então, muitas das vezes, nós recebemos a promessa, mas nós não recebemos ainda o cumprimento da promessa. Isso nos deixa confusos, muito confusos. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. No mundo espiritual, quando Deus faz uma promessa, muitas das vezes essa promessa já está cumprida. Muitas vezes essa promessa já aconteceu. Aconteceu nos céus, mas não aconteceu de fato na terra. Deus decretou a sua cura. Você está curado nos céus, mas não está curado na terra. Por quê? Porque existe um lapso de tempo, de espaço entre os céus e a terra, de maneiras que eu tenho que estar sincronizado com Deus, sincronizado com o Senhor, crendo naquela promessa, para que se cumpra a vontade de Deus aqui na terra. E isso é difícil porque eu tenho que viver, e agora preste atenção, eu tenho que viver como se a promessa já cumprida fosse. Segredo é eu viver como se já a promessa tivesse sido cumprida, embora eu não experimentasse na prática o cumprimento da promessa. Então, eu recebo a palavra de cura e creio que estou curado, ainda que sinta os sintomas. Eu recebo a palavra de libertação, mas ainda eu vivo como se estivesse liberto, ainda que eu sinta as aflições da vida. Eu recebo a palavra da bênção, mas vivo como se ela fosse já real na minha vida, embora tudo diga o contrário. Isso chama-se fé. Ok? Muito bem. É essa fé que é fundamental, que é importante para o crescimento, e é essa história que Abraão está tendo, que Deus, através de Abraão, mostra para a gente um homem de fé, e é por isso que ele vai ser chamado pela fé, porque ele vai partir para uma terra sem saber para onde ia. Não há garantia. Hoje fica para nós muito fácil quando nós olhamos assim e vemos toda a história cumprida e vemos a história de Abraão e achamos muito interessante. Mas para Abraão, que estava imerso no tempo, ele não tinha garantia nenhuma. E é por isso que muitas das vezes ele desanimava, ele ficava chateado, ele ficava abatido. E Deus então, pela sua infinita misericórdia, ele renovava a sua promessa. E aí você vai ver
Deus aparecendo de novo a Abraão em várias situações, mostrando para ele, renovando para ele o pacto da promessa. Olha só, capítulo 17 justamente fala sobre isso, né? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão, disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Mas aqui como é o tema da lição de número 7, né? A prova de fé de Abraão. Eu vou deixar ela um pouquinho mais para trás, mas só para você ver como é que Deus renova o pacto. Gênesis 14, 18, também Deus renovando. Você Deus está falando de novo. É porque muitas das vezes, durante a nossa caminhada, Deus nos chama e nos fala: sim, eu estou contigo. Sim, eu vou te dar vitória. Sim, eu estou na sua vida. Eu vou fazer o melhor por você. Eu estou cuidando de tudo. Deus renova a sua promessa para nós. Não porque Deus esqueça, mas porque o homem muitas das vezes desanima, né, diante das provas e aflições da vida. Então, meu irmão, não desanime, continue, prossiga, mesmo diante das provações e das provas, das dificuldades da vida, mesmo quando parecer que não vai se cumprir, você possa estar crendo, né, crendo na renovação da promessa. Lá em Gênesis, que eu falei para vocês, Gênesis 14, 18, a gente tem Melquisedeque, o rei de Salém, que trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui tem uma teofania, não dá nem tempo da gente entrar, e também nem está na lição, né? Mas você tem aí a aparição aí do sacerdote, que é uma figura enigmática na Bíblia, de muita discussão, né? Mas que a quem Abraão, aleluia, se curva, e muitos teólogos acreditam que essa teofania, Melquisedeque, esse sacerdote Melquisedeque, prefigura, né, o próprio Senhor Jesus, porque ele disse, abençoou disso: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Né? Abraão ali pagando o dízimo. As pessoas falam assim: o dízimo é da lei. Não, o dízimo está antes da lei. Ele paga o dízimo a Melquisedeque, ele entrega o dízimo a Melquisedeque antes de haver a lei. Então o dízimo não tem nada a ver com a lei. Mas voltando aqui então a Abraão, ele recebe então essa chamada, parte para a região de Canaã, aonde Deus lhe daria a sua terra. No momento, já encerrando aqui essa parte do raio-x, no momento que ele sai da sua terra e parte para uma nova terra, ele passa a ser um desterrado, né? Desterrado é alguém que vive em desterro, é aquele que vive fora da sua pátria, é aquele sem pátria, sem chão, é aquele que não tem solo, aquele que não tem uma pátria, ele é um peregrino. E essa é uma definição muito importante que a gente não pode perder de vista. Deus tira Abraão do controle da sua casa, da segurança do seu lar e dos laços parentais da sua família, das outras linhagens dos irmãos, né, de Terá, porque Terá também tem vários irmãos, como a gente leu aqui, e outros irmãos de Abraão. Deus então o tira dali e o leva para um ambiente completamente inóspito, e ali faz dele um grande peregrino. E um homem que era de várias posses, de vários recursos, agora passa a ser dependente. Dependente de quê? Se ele tinha ainda recursos, ele não tinha terra. Deus prometeu a ele a terra, mas ele não tinha terra, e por isso ele vagava pela terra. Isso é muito interessante, porque ele vai vagar por toda essa região e não vai alcançar a terra. Veja o que Deus, Hebreus, capítulo de número 11, rapidinho, na nossa introdução. Hebreus 11 vai mostrar pra gente aqui. Abraão, ora, Hebreus 11, versículo de número 1, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo de número 4. Pela fé ofereceu Abel a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 7. Abraão... versículo 7, versículo 8, desculpe. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu
sem saber para onde ia. Ou seja, ele não sabia para onde ia. Que interessante, ele não sabia para onde ele ia, mas Deus sabia para onde ele ia, né? Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele dessa mesma promessa, porque esperava pela cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ou seja, ele andou na terra, mas a terra não era dele. É possível você andar sobre a promessa de Deus e não tomar posse da promessa de Deus? É possível Deus te fazer promessas na vida que talvez elas não se cumpram no espaço de tempo da sua existência. Como alguém diz assim, quem tem promessa de Deus não morre, que é a maior mentira. Você pode morrer sim, pode morrer, porque do momento do cumprimento do lançamento da profecia, da bênção, até o cumprimento dela, nesse espaço de tempo, tudo pode acontecer. E talvez a minha existência não contemple todo esse tempo que vai levar no mundo físico para que se cumpra. Por isso tem bênçãos que os pais oram, mas quem vai receber as bênçãos são os filhos. Tem bênçãos que os pais oram, mas quem vai receber são os netos. É por isso que Deus se aproxima de Abraão, se apresenta a Abraão, dizendo para assim, eu sou o Deus de Abraão, depois mais tarde para Jacó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Deus é um Deus geracional. Deus é o Deus geracional, Deus é o Deus das gerações. Deus é o Deus que faz aliança. Aliança com quem? Aliança com o ser humano. Mas ele não faz aliança necessariamente individual. A aliança dele é com famílias. A aliança dele é com coletividade. Porque se ele fizesse aliança com pessoas apenas, você poderia dizer que ele é como os gregos, os deuses gregos, ele é excludente, ele escolhe quem ele quer fazer aliança. Não, ele faz aliança com pessoas, ele faz aliança com grupos, ele faz aliança com famílias, e fez uma aliança com a família de Abraão, que mais tarde geraria Isaac, que depois mais iria Jacó, e por aí vai. Essa família se transformaria numa grande nação que seria modelo para nós, porque Deus é um Deus geracional. Não pense que as bênçãos de Deus é apenas para você. Deus tem bênção para as famílias. O texto de hoje vai mostrar para a gente como é que a minha família e a sua família está incluída nesse pacote de bênção. Está gostando? Deixa o like e dá o glória. Graças a Abraão, que viu, não viu e creu, saiu, obedeceu, andou, peregrinou, pisou sobre a terra que não era dele, mas que havia sido lhe prometido, e assim ele alcançou a vitória. Aqui, mais um pouquinho, Sara, né, que a gente não pode esquecer, a lição fala de Sara, lá no capítulo 11, você vai ter esse esboço muito interessante para você trabalhar a lição de hoje, fazer esse contraponto Gênesis 12 e Hebreus 11. 11. Pela fé, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também deu e esse Jacó, amordecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inominável que está na praia do mar. Agora, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Olha só que interessantíssimo e importantíssimo, né? É essa palavra para que a gente possa entender a fé, né? A peregrinação, a luta e a caminhada para que possamos, né, receber aí a vitória. O último versículo aqui que eu quero ler, Deus aparece a Abraão, capítulo 18, temos aí a referência, né, novamente, nos carvalhais de Manre. E aí, para encerrar, né, para provar para você que Abraão morreu sem receber a terra, sem receber a promessa, em cerca de 1809 a.C., por aí, na cidade de Hebrom, perto de Hebrom, e temos o seguinte fato. Então, na própria morte de Sara, você teve aqui, né, o momento em que Abraão precisa comprar uma terra. Ele compra o campo de Macpela para poder sepultar a sua esposa. Sinal de que ele ainda não tinha terra, mas vivia a promessa.
Vamos lá então para o tópico de número 1. Introdução. O chamado de Abraão aparece no início da história bíblica, Gênesis 12. As antigas promessas de Deus feitas a ele atravessaram a história, se cumprem em Cristo e abençoam hoje todo aquele que nele crê. Deus não nos mostra tudo, a gente vai ver isso no tópico 1. O chamado de Abraão. A resposta de fé de Abraão é tão incrível quanto a forma inusitada como Deus o chama. Ele ouviu sua voz, creu e obedeceu, saindo de onde estava, sem saber para onde ia. Vimos isso na minha introdução aqui, né? Falei sobre isso. Nessa lição você vai fazer uma ligação, vai tentar mostrar, né, como é que a Bíblia liga Abraão, Cristo e nós. Tirado da idolatria. Quão maravilhosa é a misericórdia e a soberania de Deus! Qual não seria o destino de Abraão se não obedecesse ao chamado de Deus? Criado e cercado pela idolatria, não podemos deduzir outro destino senão as mesmas tradições idólatras de seus pais. Ou seja, ele ia seguir, né, o caminho dos caldeus. Deus, porém, chama Abraão sem lhe mostrar antecedentes, como repetidamente faz depois dos patriarcas quando diz: eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E já aprendemos, né, só relembrando aqui, que Deus se apresenta assim porque ele é um Deus geracional. Ele é um Deus de gerações. Deus faz aliança com gerações. O apóstolo Paulo fala isso também para Timóteo, sobre a importância, né, da sua avó. A avó de Timóteo era muito importante, havia uma promessa sobre a vida da avó de Timóteo que recai sobre Timóteo. E aí então você tem Lloyd, que era sua avó, a bênção passa para Eunice e depois recai sobre Timóteo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, mostrando como é que Deus é um Deus geracional. Ele tem aliança com família. Deus faz aliança com a família, com a minha, com a sua. Deus está aliançado em salvar famílias. Agora, você pode pensar assim, mas se eu não tenho pai cristão, se eu não tenho mãe cristão, então não tenho aliança? Se nesse caso aconteceu isso contigo, você é o primeiro pelo qual, é como se fosse Abraão, era aquele que agora Deus faz uma aliança com você. Não importa se teu pai não teve, se a tua mãe não teve. Do momento que Deus chama alguém, né, que amou você, Deus imediatamente começa uma aliança contigo. Um outro ponto também do 1.1, em que ele é tirado da idolatria, é o símbolo de Deus tirando o homem do mundo, né? A palavra igreja significa eclésia, vem do grego eclésia, que é tirados para fora. Então, essa ideia de Abraão ser tirado da terra dele, sair da terra dele, significa também um cristão que sai do mundo. Você vê, tem várias vezes na Bíblia essa metáfora de sair de algum lugar, sair de dentro de algum lugar. Você tem aí também o Egito, quando Israel está dentro, é escravizado no Egito durante mais de 400 anos, ele também é tirado de dentro do Egito. E você tem também no Novo Testamento também uma outra representação, um fato que acontece, mas tipifica, né, algo superior, né, como nós aprendemos, um sinal, não é um milagre, mas é um sinal, que é a ressurreição de Lázaro, lá em João capítulo 12, onde Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Então, esse sair de significa deixar, abandonar e ter um novo nascimento, uma nova vida. E é o que Deus está fazendo aqui com Abraão, porque a partir de agora ele terá novas experiências com Deus. Apesar da família dele, aqui tem um ponto importante, quando fala assim: mas ele saiu da família, da parentela, da idolatria. Só calma aí, a família dele vem de uma família que vem lá de Sete, então era uma família que tinha ali um conhecimento, uma ligação com Deus, um testemunho com Deus. Deus agora está só reforçando isso, e precisava tirar Abraão das influências externas para que ele pudesse se desenvolver. A partir de agora, Abraão aprenderia, né, tudo de novo, ele nasceria tudo de novo, e mais do que isso, ele aprenderia também a depender de Deus. Assim também é a nossa vida, não é isso não? Vamos lá, 1.2, escolhido para ser abençoado. É importante notar que Deus não diz a Abraão que caso ele vivesse em justiça, Deus o abençoaria. Olha que interessante. Deus o escolhe e promete abençoá-lo. Ponto. As razões, tanto para o chamado como as bênçãos de Deus na vida de Abraão, tinham a ver com Deus, mais do que com Abraão. Isso não significa que Abraão não precisaria viver uma vida de obediência. Gênesis 12, 4. Mas, inclusive, isso aqui é interessante, né, porque ela mostra que muitas pessoas pensam o contrário. Ou seja, eu vou ser obediente para Deus me abençoar. Mas é o contrário, nós somos obedientes porque Deus nos abençoa. Né? Funciona de forma diferente. Gênesis 12, 4 vai dizer assim,
Só para relembrar. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Mas foi a fé na bênção prometida que gerou obediência e não o contrário. Então ele era obediente porque tinha fé. Amém? O poder para viver uma vida que agrada a Deus vem de sabermos e crermos que em Abraão e em Cristo, seu descendente central, Deus nos abençoou ricamente. E aqui é interessante porque ela mostra para a gente que não podemos viver ou acreditar numa autojustificação. Ou seja, eu sou abençoado. Irmão, você tem que andar na presença de Deus para ser abençoado. Você, anda direitinho para Deus te abençoar. Isso gera o chamado legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é uma série de um mal que há, né, no meio cristão, de uma forma geral, onde o homem acha que pode agradar a Deus, que ele pode alcançar o favor de Deus se ele for santo. Então ele faz assim: não, eu vou ser santo para ser abençoado, eu vou orar para ser abençoado, eu vou dizimar para ser abençoado. Não, é o contrário. Você dizima porque você é abençoado, você ora porque você é abençoado, e não para ser salvo, mas porque você é salvo, porque é tudo pela graça. Então aqui Deus chamou e falou assim: pronto, eu vou te abençoar, acabou. Você não tem que... Agora, mas ele não andou em perfeição, ele buscou ali andar... Sim, ele andou, fez isso por amor, mas não para ser abençoado, porque ele já era abençoado. Porque quando a pessoa é abençoada, ela anda em sinceridade, ela anda em honestidade. Cuidado com o legalismo, com aquelas pessoas, né, legalistas que acham que fazem alguma coisa para merecer. Nós não fazemos nada por merecer. É o que ele está querendo dizer aqui. É importante notar que Deus não diz a Abraão que caso ele tivesse injustiça, Deus abençoaria. Deus escolhe e promete abençoá-lo. Ponto final. Deus escolheu. Por que Deus escolheu? Não sei. Por que Deus me escolheu? Não sei. Mas escolheu. Amém. Glória a Deus por isso. 1.3. Chamado para um propósito. O chamado de Deus a Abraão tinha um propósito maior do que Abraão. Aqui deixa eu fazer com o meu comentário aqui. O propósito, eu anotei para você anotar aí. Escreve. O propósito é sempre maior do que nós. Anote aí. Comente. O propósito é sempre maior do que nós. Quando nós falamos sobre propósito, é algo maior. O que é o propósito? É o chamado. É aquilo para o qual a pessoa nasceu para viver. Ou aquilo, né, que dá sentido à nossa vida. Isso chama-se propósito. Eu tenho um propósito, você tem um propósito. Deus colocou para cada um de nós um propósito. Um sofrimento, uma luta, uma prova, uma vitória, mas seja o que for, um sentido para a existência é o propósito. Agora, esse propósito é maior do que eu. Por isso que eu estou debaixo e me submeto ao propósito. Porque não é comigo. Porque Deus não é individual, mas Deus é geracional. Entendendo? Então, como Deus é geracional, isso é muito maior. E quando Deus diz que vai me abençoar, eu não estou pensando só em mim, mas estou pensando naqueles que estão comigo, debaixo da minha autoridade. Porque Deus é um Deus relacional. Então o propósito é maior do que nós. Às vezes nós não queremos passar pelo propósito, nós não queremos passar pela luta, pela dificuldade, pelas tribulações, nós queremos desanimar, mas não desanime. Propósito é maior do que isso. Propósito é maior. Deus está fazendo isso por um bem maior que lá na frente você irá entender. Você pode não entender agora, mas como Abraão não entendeu quando ele saiu, né, ele saiu, como diz Hebreus 11:8, ele saiu sem saber para onde ia, né, saiu sem saber o que ia acontecer, mas creu. E isso foi fundamental também da mesma forma. Você pode não entender o propósito de Deus na sua vida, mas cumpra o propósito, viva o propósito, acredite no propósito de Deus. Amém? Chamado para um propósito, Deus abençoaria todas as famílias da terra. É o propósito, através de Abraão, Deus abençoaria a todos. Todo chamado de Deus para nós é assim. Nunca tem a ver apenas com a gente. Grifa isso, é importante. Sempre tem propósitos maiores do que a gente, que afetará a vida de muitas pessoas e renderá muita honra para a glória de Deus. Devemos sempre nos lembrar disso quando nos sentirmos desanimados diante dos desafios do nosso chamado. Deixar suas raízes e convívio familiar é um desafio gigantesco para qualquer um. Mas quando entendemos o chamado de Deus é para algo maior do que a gente, nossa vida se enche de propósito e significância. Maravilha, né? Então, o propósito é maior
né, do que nós. Então, muitas vezes Deus tem uma bênção para a sua família, e para que a gente alcance essa bênção, vai ter que você pagar um preço, você vai ter que pagar uma luta, passar por uma luta, por uma prova, por um desânimo muito grande, por uma insatisfação, por uma rejeição, por uma traição, às vezes, por uma dor tremenda, mas para que a sua família seja salva, que a sua família seja abençoada, porque Deus tem um propósito nos seus filhos, com as suas filhas, com os seus netos, e por aí vai. Tá gostando? Deixa o like aí e dá o glória. Se você não fez o curso, está na hora de você fazer. Curso de professores de escola bíblica dominical, tudo online na sua casa, certificado no final. O link está aqui embaixo, não deixa de fazer. Maravilha? E também para você que já fez, você tem que continuar estudando, né? Você não pode parar, ninguém pode parar, a gente tem que estar sempre estudando cada vez mais. E aí eu preparei o curso de superintendentes. Eu estou falando ali sobre organização. Quer aprender a montar uma EBD? Quer saber dividir as classes? Quer aprender a lidar com os professores? Então você tem que fazer esse curso comigo. Também pela Hotmart, na sua casa, online, aí, no celular, no tablet, no computador, certificado ao final. O link está aqui embaixo. Corre logo, faz essa inscrição e vamos estudar. 2. De Abraão para Cristo. As bênçãos em Cristo. A última parte das promessas de Gênesis 12:3, diz que através dos descendentes de Abraão, que viria por Israel, Deus abençoaria todas as nações da terra. Paulo nos dá a interpretação precisa desta promessa em Gálatas 3,16. Já está aqui. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, ou seja, aqueles que estão depois dele. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Toda a trajetória, então, que Deus conduzirá não só Abraão, mas também seus descendentes ao longo da história bíblica, culminará em Cristo. Então, é aquilo que eu falei, Deus, esse Deus geracional faz aliança com o homem, mas também com a sua família. Então, se ele é abençoado, todos aqueles que vêm dele também serão abençoados. Existem bênçãos, como falei no começo, que nós recebemos, não porque nós oramos, não porque nós buscamos, mas porque foi prometida lá atrás aos nossos antepassados, ok? Existem bênçãos que eu recebo hoje, cujas quais eu tenho certeza que são fruto da oração de minha mãe, que já dorme no Senhor. Por quê? Ela talvez não tenha visto tudo aquilo que Deus fez na minha vida, mas lá atrás ela já tinha a promessa, já tinha a oração, ela estava buscando o Senhor, e Deus já tinha liberado a vitória, a bênção. Ela não viveu para receber, como Abraão não viu tudo o que aconteceria depois, mas eu estou desfrutando das bênçãos de Deus. Há bênçãos que você está desfrutando, que você, com certeza, nem pediu, nem buscou, mas alguém lá atrás orou. Agora, assim como as bênçãos também são geracionais, a salvação também será, porque a nossa salvação, ela vem também, passa também, né, por Abraão, porque se Abraão, e ele vai explicar aqui, porque se todos nós somos abençoados em Abraão, também nós somos abençoados através de Cristo Jesus. Aí 2.2, Cristo para as nações. Precisamos também perceber algo que os descendentes naturais de Abraão não entenderam. O que eles não entenderam? Eles acharam que só a nação de Israel que estava salvo. Então ele vai pegando, vem Adão, Eva, Caim, Abel, Caim mata Abel, vem Sete agora vem Sete anos, vem buscando Enoque, Abraão, e aí vai seguindo a geração, e só Israel seria salvo. Mas ele está quebrando essa ideia do exclusivismo, né, que eu anotei aqui, o exclusivismo, o bairrismo dos judeus, elitismo, dizer somente nós somos salvos, somente nós somos herdeiros da promessa. Não, Deus alargou essa promessa. Aqui em Gênesis 12:3 diz: em ti serão benditas todas as famílias de Israel, né? Todas as famílias da terra, desculpe. Veja, não só a família de Israel, e aí não dá tempo da gente ler, mas tem muita coisa para a gente ler. Gênesis 18, lê depois as referências, né? Mostrando como é que Deus então alarga essa promessa, ele coloca essa promessa para todos aqueles, não só para o povo de Israel. Eu e você também somos alcançados pela promessa de Abraão. Gênesis 18. Eu só vou ler esse versículo para do vídeo não ficar muito longo. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas
todas as nações da terra. Então todos nós somos abençoados através de Abraão. Existe uma interpretação errada desse versículo dizendo que nós temos que se amar Israel. Sim, amar o povo de Deus. O povo de Deus, Israel é o povo de Deus, nós sabemos disso, que rejeitou a Cristo, mas também nós não podemos achar que Deus ainda hoje tem esse exclusivismo com Israel. Não. Hoje todos nós fomos abençoados, todos os países foram abençoados, e muitas vezes nós não devemos fechar os nossos olhos para os erros que a nação de Israel comete. Não devemos fechar os nossos olhos e dizer, não, mas eles são abençoados, vamos protegê-los a todo custo, porque não é esse o plano de Deus, né? Não é esse o plano de Deus. Aqui a promessa foi alargada para todos, africanos, brasileiros, americanos, enfim, todos nós alcançamos a promessa através de Abraão, e não só Abraão. E esse é o problema do Novo Testamento, em que aquelas pessoas que estavam vivendo, como ele está dizendo aqui, não entenderam isso. Eles acharam que a promessa era só para o povo de Israel, era exclusivo aos filhos de Abraão. Deus sempre deixou isso claro ao longo de todo o Antigo Testamento. Mas Israel, em razão do seu orgulho racial, olha aí que perigo, né? O orgulho racial, não, nós somos o povo salvo, nós somos o povo eleito. E será que hoje também nós não temos o orgulho, não racial, porque todos nós somos brasileiros, esse vídeo está passando aqui, não tem nenhum judeu a princípio aqui, né? Nós não somos judeus, mas temos também, às vezes, um orgulho eclesiástico. O orgulho eclesiástico, não, nós somos, somos melhor, o crente é o melhor, né? O crente é superior, nós somos superiores a você, não sou igual a fulano, não sou Beltrano. Olha, irmão, isso é orgulho. O orgulho é pecado. Sempre viu os gentios como excluídos da graça de Deus. Foi exatamente por isso que Israel fracassou em sua missão no mundo. O livro de Jonas foi escrito para demonstrar este fracasso missional de Israel. Aqui fechou com chave de ouro, né? Porque Jonas é justamente a história de um homem, de um profeta, que não quer pregar a palavra de Deus. Jonas não deixa de ir para Nínive porque ele tem medo dos ninivitas. Não é essa a história. Ele não quer ir porque os ninivitas eram cruéis, eram maus, eram idólatras. Ele achava que a salvação era só para o povo de Israel. E os ninivitas eram antigos inimigos de Israel. Então ele achava que não, que Deus não tinha que salvar os israelitas. Essa era a questão, ok? Eles não viam o plano de Deus da salvação. Eles não conseguiam alargar a visão para compreender que Deus chamou a todos para estarem debaixo dessa salvação, sem exclusivismo. 2.3, uma mesa abundante. Aleluia, está gostando? Deixa o like. O Novo Testamento nos fala da história da mulher cananeia que implora a Cristo que venha acudir sua filha que está sofrendo com uma possessão demoníaca. Como Cristo não a atende e ela não para de clamar, os discípulos sugerem a Cristo que resolva logo o problema. Cristo responde, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui ele fez uma anotação, o bispo fez uma anotação, uma ressalta importante. Os filhos, neste caso, é Israel. Agora, e Cristo não diz apenas para Israel, apenas para eles. Ele diz primeiro a eles. E é verdade, porque Cristo veio para a nação de Israel, para os primogênitos seriam, aqueles que seguem a casa, mas com certeza toda essa salvação seria largada para os outros. Mas primeiro ele veio para eles. Tanto é que diz a palavra, veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. Mas uma vez o rejeitando, nós que estávamos longe, agora passamos a estar perto. Nós que não éramos herdeiros, passamos a ser herdeiros de Deus. A mulher humildemente entende, mas responde que as bênçãos de Deus sobre Israel em Cristo são tão fartas que abençoariam também os gentios. Ou seja, Deus abençoaria tanto Israel que essas bênçãos transbordariam para as nações. Esse é o projeto original de Deus. Cristo se alegrou com este discernimento e a abençoou, dizendo lá em Marcos 7, 29, mulher, nem mesmo Israel nós vimos tanta fé. Aleluia! E tem uns livros também que a gente está deixando aqui, não deixa de adquirir os livros, vai te ajudar muitíssimo aí, os livros que a gente fala, que a gente mostra aí na Amazon, e também o meu livro Café com Deus, seminário de 7 princípios da liderança. Convida aí para a gente dar um glória aí na sua igreja, vai ser um prazer poder conhecê-los pessoalmente e também ministrar aulas com vocês, vai ser bênção de Deus. Só convidar 96-517-2154. Tópico de número 3, a resposta de Abraão, a fé. 3.1, o que justificou Abraão é o que nos justifica hoje.
A preocupação de Abraão é que a sua idade se avança e até o momento Deus não lhe havia dado um filho. Gênesis 15, 1 ao 3, rapidinho, Gênesis 15, 1 ao 3. O tempo está passando e a promessa de Deus não se cumpriu no mundo físico. Apenas a promessa havia sido liberada no mundo espiritual. Aí vai dizer assim a palavra do Senhor, e depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o seu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça, ou seja, foi creditado a ele por justiça, ou seja, ele é justo. É justo não porque praticou necessariamente justiça, mas ele é justo porque creu. Tanto é assim que o Abraão também era um homem como eu e você. Ele errou também no episódio que ele desce a uma fome na cidade, na terra, e ele desce para o Egito, e lá ele mente. Ele obriga a sua esposa Sara a mentir, dizendo: olha, fala lá que nós somos irmãos. Então ele tinha um problema, ele mentiu, ele errou. Não podemos passar pano aqui. Ele errou. Mas ele é um homem falho. Embora Deus falasse para ele: anda na minha presença, é perfeito, ele era falho, mas ele creu. E essa é nosso desafio. É mesmo diante das nossas falhas, é crer que existe um Deus amoroso, que nos abençoa, que nos quer, que nos dá a vitória. Vamos lá. 3.2. Uma mulher de fé ao seu lado. Agora, vamos ao lado das mulheres, né? Peraí que eu pulei aqui. Como sua esposa, né, a preocupação de Deus não lhe havia dado filho. Como sua esposa, Sara era estéril, como a gente já falou. Abraão deduz que a única forma dele ter um herdeiro seria por meio do seu servo, né, o Damasceno, o homem que vivia na casa. Isso aqui é também um ponto importante de esclarecer, que é cultural, né? Ele era herdeiro, aquele rapaz que morava na casa, o servo dele, o Eliezer, da cidade de Damasco, ele seria um homem que seria o herdeiro. Então, já que ele estava na casa, ele era adotado como filho. Quando ele se casasse, o filho do Eliezer não seria filho do Eliezer necessariamente, mas seria creditado ao Abraão, ok? Seria no nome de Abraão. Então, isso era o costume quando o homem não deixava, quando o patriarca não deixava uma geração. Aquela pessoa mais chegada na casa, aquele servo mais chegado na casa, era levado ao status de filho para que pudesse gerar, e a partir dali continuar o nome do patriarca. Deus falou assim: não vai ser assim, vai ser de você. Eu sou Deus poderoso, eu faço coisas que você não entende. Do morto sai vida, um corpo abatido, envelhecido, carcomido pelo tempo, eu faço um milagre, para mostrar que não é de você, mas é de mim, né? Como eu falei semana passada, o milagre não vem de Abraão, o milagre é feito por Deus. Se Deus quisesse fazer de outra forma, eu teria chamado um homem mais jovem, teria chamado uma mulher não estéril, seria fácil. Mas Deus às vezes gosta de complicar, né? Comenta aí. Mas ele complica para ver a nossa fé, nós temos que tomar a vitória. E complica, mas ele se garante. Ele complica, mas ele está com a gente. Deus reafirma que não. Né? A primeira resposta da resposta nossa que Deus espera às promessas é a fé. A fé que move obediência e relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então é essa fé que nos move, essa fé que gera a obediência. 3.2. Uma mulher de fé ao seu lado, né? Porque agora também é importante entender o papel de Sara. Costumamos destacar a resposta de fé de Abraão, muitas vezes esquecemos de fazer a mesma coisa com Sara, porque ela também compartilhava essa promessa. Nós conhecemos muitos relatos bíblicos onde mulheres foram causa da queda do marido por não partilhar da mesma fé. Mas aqui, e também ao contrário, né? Mas aqui temos um exemplo de unidade de fé em um casal escolhido por Deus para viver e fazer coisas grandiosas. Afinal de contas, as bênçãos e promessas de Deus a Abraão também foram a Sara.
Seu marido velho e ela com o ventre estéril apresentavam a promessa algo impossível. Porém, Hebreus 11:11 diz, né, que Sara teve por fiel aquele que lhe prometeu. Nós lemos lá na introdução. A fé que gerou Isaac também foi dela. Ó, que tremendo, hein? Dá outra aula aqui dentro. A fé que gerou Isaac também foi dela. Como é importante para um homem de Deus ter ao seu lado uma mulher de fé. Então você valorize sua esposa. Fica bravo comigo quando eu falo das irmãs aqui, não, que você fala, está defendendo as mulheres. Tem que defender. Se você tem uma mulher de fé, se você tem uma mulher ao seu lado, valorize. A gente fala de Abraão, mas Abraão não teria filho se não fosse Sara. Sara foi a grande parceira de Abraão, foi grande cúmplice de Abraão, foi uma mulher que acreditou na promessa, independente das dificuldades e dos seus deslizes. Abraão errou quando mentiu, dizendo que ela era sua irmã, mas ela também se precipitou quando entregou a serva para coabitar com Abraão. Enfim, todos nós temos falhas, mas precisamos crer na promessa de Deus. 3.3. Abençoados com Abraão. Temos o hábito de chamar Abraão de pai da fé. Isso não significa que devemos apenas nos espelhar em Abraão e tê-lo como modelo. Significa que a escolha e o chamado de Deus a Abraão são a demonstração de que Deus está trabalhando para cumprir sua promessa de redenção através da semente da mulher. Gênesis 3:15. A Bíblia de Estudo da Fé vai dizer o seguinte, comentário de Gênesis 2:3. Aqui na revista da CPAD, que ele está citando, diz que Gênesis 12:3 é uma promessa geral e continuada. Ou seja, por que geral? Porque é para todas as pessoas. E por que continuada? Porque ela continua não só para Sara, mas essa promessa da geração, da produtividade, de florescer, permanece até os dias de hoje, para todas as mulheres. Atos 3:25 e Gálatas 3:8 indicam que todas as famílias da terra são abençoadas na disponibilidade da salvação por Jesus Cristo. E Gálatas 6:16 se refere à igreja como Israel de Deus, por cujo intermédio, por consequência, essa bênção é expandida. Aqui Gálatas 3, para a gente encerrar, Gálatas 3:24 em diante. Olha só o que diz aqui. De maneira que a lei nos serviu de aio, né? Aio é condução, de apoio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, assim como Abraão não era perfeito, mas foi justificado pela fé, nós também não somos perfeitos, mas somos justificados pela fé em Cristo. Ok? Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, ou seja, já não estamos mais debaixo da fé, da lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então eu e você temos que tomar posse dessa palavra e acreditar que somos filhos também de Cristo, de Deus. Através de quem? Através de Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha como é que é sutil, né, esse arcabouço teórico que o apóstolo Paulo faz para nos ensinar como é que nós estamos ligados, né, a Cristo. E se estamos ligados a Cristo pela fé, logo estamos ligados a Abraão, porque Cristo vem da semente lá de Abraão. Então, é importantíssimo a gente entender como que nós somos abençoados através da vida de Abraão. De Abraão, de Sara, nós também somos abençoados. E chegou a hora aí da gente agradecer as pessoas que têm nos ajudado aqui, né? Eu quero hoje mandar um abraço aqui, a paz do Senhor, para a irmã Edneide Fernandes de Souza Cardoso. Edneide Fernandes de Souza Cardoso, nossa irmã, nos fez uma contribuição para o canal através do Pix. Muito obrigado, minha irmã. Que o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, te dê a paz e multiplique muito mais. Amém? Muito obrigado de coração. E se você também está querendo ajudar, aqui está embaixo a palavra-chave, aqui o link para você nos ajudar também. Faz um Pix para mim, vai ser muito bom você poder contribuir com o canal e receber aí a sua ajuda. Conclusão: a fé genuína nasce em nosso coração a partir do anúncio do Evangelho como dádiva de Deus.
mas esta fé, ainda que verdadeira, passa por provas de fogo enquanto estamos peregrinando neste mundo. Isto veremos na próxima lição. Se gostou desse vídeo, clica aí no coraçãozinho, coraçãozinho aí com cifrãozinho, toca aí e deixa o seu valeu. Muito bom, fica com Deus, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim? Sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. E então... Ai, meu Deus do céu. Telefone, a direção. Meu Deus do céu. Alô? É Eva? Não é a Eva não. Tá bom. É aqui. Sim, é para avisar que a mentoria bíblica já começou. Tá, e tem muita gente inscrita. Tá bom, mas tá faltando mais gente. Tá, pode deixar que eu vou avisar, que ainda tem vaga, em maio tem vaga. Maio tem vaga na mentoria bíblica, vídeo ao vivo comigo. Tá, pode deixar, vou avisar a direção, valeu, muito obrigado. Não estava preocupado não, a história da Eva deu aí uma repercussão, mas graças a Deus, não esquece a Eva, esquece a Eva. A direção tá bom, a direção